Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Len, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, canal que traz notícias da obra de Deus para você, que traz estudos bíblicos, que traz novidades sobre a obra de Deus, enfim, um canal que tem conhecimento aí para você adquirir do hebraico, para você estar Estou deixando aqui no card aqui para você uma playlist sobre significados hebraicos e muito mais vídeos aqui para você ficar por dentro de tudo. Hoje, resumo da Escola Bíblica Dominical, da aula da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer amanhã, né? Amanhã, domingo, da nossa revista da CPAD, O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa lição aqui, essa revista tá sensacional, irmãos. Eu me lembro, se eu não estiver enganado, foi em 1998, eu tenho a revista aqui em casa até hoje. Era uma revista da Escola Bíblica Dominical que era... O título eu me lembro que eu tenho ela no meu arquivo aqui, no meu arquivo pessoal. O título era o seguinte: Igreja Projeto de Deus. Foi uma revista, um trimestre fantástico, mas esse aqui, irmão, esse trimestre tá sensacional. E a lição de amanhã é essa daqui, ó, o ministério da igreja. É esse aqui que você vai ver amanhã, lá na sua igreja, na sua aula de escola dominical. Então, eu já quero dizer para você, fica aí ligadinho nesse resumo de hoje, porque esse resumo de hoje está sensacional. A escola de amanhã, você vai sair de lá com certeza edificado. Links na descrição do vídeo, você tem link para adquirir os meus livros físicos pela plataforma onde eu escrevi. Você pode pedir, a editora manda direto na sua casa. Tem também o link na Amazon, tem também um link para você fazer parte do meu grupo seleto de pessoas no meu WhatsApp, também no meu Telegram, tá tudo na descrição do vídeo. Então vamos lá para o resumo da aula de hoje. O texto áureo, meus irmãos, que dessa lição se encontra em Efésios, que é um texto que eu gosto demais, que cada vez que eu leio eu aprendo muito mais. É um texto que eu aprendi no começo de quando eu comecei a estudar teologia. Eu comecei a aprender nas escolas dominical também sobre esse texto, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade aplicada dessa lição já é maravilhosa, olha só. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Vamos lá então, irmão, porque essa lição ela é maravilhosa. Nessa lição aqui nós vamos ver o ministério e as suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, vamos saber que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal. Então vamos lá no primeiro tópico, já para o primeiro tópico, porque aqui é um resumo, né, irmãos? Não pode ser uma aula muito longa. O ministério sacerdotal de todo crente. Na antiga aliança existia apenas uma família de sacerdotes, que era a família de Arão. A tribo de Levi era a tribo dos levitas, no caso, que eram encarregados de cuidarem
do ofício, dos trabalhos lá do templo, né? Então, só tinha uma família de sacerdote, só existia uma família sacerdotal. E eu achei interessante que quando os patriarcas, né, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias, os patriarcas, eram os sacerdotes. Depois dos patriarcas, ele foi o chefe da família, né, exercendo essa autoridade, quer dizer, o chefe da família. Depois Israel como uma nação, né, teve sacerdotes, a própria nação de Israel foi posta como sacerdote para todas as nações. E no Monte Sinai, Deus então estabeleceu, como eu disse aqui no começo, a família de Arão, e a tribo de Levi, né, Arão também da tribo de Levi, para ser a família sacerdotal e fazer o sacrifício, a adoração, cuidar de tudo que era voltado para Deus. Uma das, digamos assim, das pautas ou dos pontos doutrinários que levaram os reformadores e principalmente o Martinho Lutero a promover a reforma, era com essa questão de que o sacerdócio era limitado apenas aos padres. E lá no catolicismo, né, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, então, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra, pois cabe destacar que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes foi uma obra da reforma protestante, da reforma luterana do século XVI. Martinho Lutero, ele se colocou contra essa limitação de somente o sacerdote ter acesso a Deus, porque disso se criou muitas, e até hoje, né, disso se criou as grandes heresias que nós vemos até hoje no meio, infelizmente, do catolicismo. Mas graças a Deus, hoje nós estamos podendo servir a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, como Paulo diz. Tudo que vocês fizerem por meio do corpo, por palavras, por obras, fazei tudo para a glória de Deus. Vou abranger aqui o tópico 2 da seguinte maneira, principalmente no ponto 1, né, quando a revista vai falar sobre ministério quíntuplo. Uma coisa, irmãos, é o dom do Espírito Santo, que Deus ele dá para cada um, o Espírito dá conforme ele quer. Deus ele dá conforme ele quer. Agora, esses 5 ministérios são dados por Deus a pessoas específicas para que possam, né, exercer esse ministério de edificação na igreja. Então nós vamos ter o ministério apostólico, né, o apóstolo, que foram aqueles que andaram com Cristo, aqueles que viram o Senhor ressuscitado. Com todo o respeito aqui, irmão, que eu devo ter com todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Mas esses que se dizem apóstolos nos dias de hoje, irmãos, eles são nomeados, eles são denominados, mas eles não são apóstolos bíblicos. E por quê? O apóstolo é alguém que andou com Jesus, que viu Jesus ressuscitado. O profeta, irmão, não é o que dizem ser profeta hoje. O profeta, aqui nessa lição, o comentarista ele fala sobre o profeta que traz uma revelação futurística para a igreja. Mas o profeta também é aquele que traz as verdades de Deus para a igreja. Você está percebendo? É aquele que
prega trazendo a revelação da verdade da Bíblia, que não deixa que a heresia tome conta da igreja. O evangelista é aquele que se dispõe a evangelizar, aquele que tem amor às almas, é aquele que trabalha com o povo, aquele que trabalha organizando, aquele que vai na frente do discipulado, que vai na frente do evangelismo. Esse é o ministério evangelístico dentro da igreja. O pastor, o ministério pastoral é aquele que cuida, é aquele que está perto, é aquele que visita, é aquele que sente, é aquele que senta como a ovelha para ouvir a ovelha, é aquele que ora pela ovelha, é aquele que aconselha. E o mestre é aquele que ensina, é aquele que doutrina, é aquele que traz a doutrina de Deus para a vida da igreja. Há até um pensamento de um pastor, me foge o nome dele agora, irmãos, mas ele disse o seguinte, que todo pastor, ele é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. E é uma verdade, todo pastor, ele consegue, ele tem esse ministério pastoral e ele ainda ensina, ele doutrina a igreja na palavra de Deus. Mas nem todo mestre, nem todo aquele que tem uma facilidade, que tem um chamado para ministrar para a igreja uma verdade bíblica, nem todos têm o ofício ou o ministério de pastor. Deus fez para a edificação da igreja. Agora, nós temos ainda o serviço de presbítero, de diácono, né? Que são importantes dentro da igreja, que são de suma importância para a vida da igreja. O diácono, no contexto bíblico, era aquele mais voltado para a assistência social, para estar junto dos mais pobres, das viúvas, dos órfãos. E os presbíteros são aqueles bispos, né, porque a palavra presbítero, né, ela quer dizer ancião, se refere a anciãos, e o bispo sempre era aquele mais velho, né, aquela pessoa de maior idade, né? Mas os presbíteros são aqueles auxiliares do pastor, são imprescindíveis para a vida e o crescimento da igreja. Paulo, o apóstolo, ele enumerou, ele registrou na carta a Timóteo os requisitos para ser um obreiro. Ele disse lá, né, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, ele vai falar ali sobre o bispo, ele vai falar sobre o diácono. Ele fala também para Tito sobre o presbítero, para estabelecer presbítero nas cidades. Enfim, tem os requisitos. Quando Paulo diz que o homem de Deus não pode ser apegado ao dinheiro, Paulo ele quer mostrar que o homem de Deus, ele não seja avarento, não seja miserável, mesquinho, que ele não seja aquilo que a gente diz popularmente, né? Aquele tipo de pessoa que rói as unhas, né? Para poupar o almoço, você entendeu? Ele disse que esses homens devem ser irrepreensíveis. E aqui há um erro que muita gente comete. Dois extremos, né? A pessoa, ela diz o seguinte: quando Paulo diz que é para ser irrepreensível, é para que alguém que não possua nenhuma acusação válida, não está significando a ausência de pecado, né? A ausência de erros, porque todos nós somos pecadores, mas é de alguém que tem uma vida pessoal ilibada. Então, irrepreensível não é alguém que, esse cidadão aqui, ele era tal coisa lá no mundo lá. Então esse cidadão não pode ser obreiro. Não é isso.
Quando se fala de irrepreensível, é a pessoa que não tem uma acusação ali, mas que ela é uma pessoa que não está santificada, vamos dizer assim, que não está glorificada, mas é uma pessoa de uma vida ilibada. O que passou, passou, ficou para trás. E às vezes a gente vê isso também. Tem pessoa, hoje em dia, em alguns lugares, que as pessoas não têm um mínimo de senso bíblico para estabelecer um obreiro. Estabelece uma pessoa de qualquer jeito, uma pessoa que está vivendo de qualquer jeito. E existem muitas qualificações que Paulo ele traz em Tito para não ser soberbo, ou seja, né, para não ser arrogante, orgulhoso. Ele fala sobre uma pessoa de difícil convívio social. O obreiro não pode ser uma pessoa cara amarrada, o obreiro não pode ser alguém que vai desempenhar o ministério para a edificação da igreja, mas é um cidadão de cara feia, aquela pessoa que parece que está com problema, que tá com raiva de todo mundo. O obreiro, ele tem que ser alguém que sabe se socializar, se sociabilizar com as pessoas, sabe viver em sociedade, né? É uma pessoa que não pode ser obstinada na sua opinião. Eu sou assim, vou morrer assim, não. Irmão, muita coisa mudou na minha vida e ainda tem que mudar ainda muita coisa na minha vida ainda. Eu reconheço isso todos os dias. Mas nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, é assim, comigo é assim, vai ser assim, eu vou morrer assim, tem que ser assim, eu não arredo o pé da minha opinião. Não, irmão, não pode ser uma pessoa contendeira, porque isso só vai criar problema para a igreja. E nós podemos então afirmar que há qualificações claras para o ministério, para o exercício do ministério. E as qualificações morais e sociais, elas devem ser levadas em consideração pelo obreiro, pelo ministro, por aquele que vai desempenhar uma função, que vai estar, digamos assim, na liderança de um povo, de um departamento. Essa lição, irmão, ela é extraordinária. Essa revista, ela é muito boa, ela é maravilhosa. Eu espero que você tenha entendido como vai ser a aula amanhã, porque aqui é só um apanhado geral. Eu tenho certeza que o seu pastor, que o seu professor, que o seu líder lá da sua escola, da sua igreja, na escola dominical, ele vai se aprofundar muito nesses temas. Aqui é só para a gente ter um resumo todo sábado na escola que vai acontecer no domingo. Então, que Deus te abençoe. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Sábado tem mais. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.